campo celestial, o homem entre a terra e o céu, conectando, transformando e fundindo as forças primordiais do universo. Olá, meu nome é Frederico Wallace, eu sou terapeuta vibracional. Hoje nós vamos estar falando sobre a evolução planetária e os chakras. Os chakras são portais energéticos que estão relacionados com o nosso processo evolutivo. Os chakras, cada um tem uma função e eles têm uma ordenação de baixo para cima, de cima para baixo, que refletem a evolução humana, que por sua vez é a evolução planetária. A coletividade é a evolução planetária. A Terra e os demais planetas do universo, eles são bases materiais para que as consciências evoluam. Então nós temos uma infinidade de planetas no universo que vão acolher uma quantidade gigantesca de consciências em processo evolutivo. Então, essa é a finalidade dos planetas, a base material. E esses planetas, esse processo evolutivo que vai acontecer no planeta, ele é semelhante a uma escola. Nós estamos aqui para evoluir, é como numa escola onde a gente está para evoluir também. Só com algumas diferenças. A primeira diferença importante é que não temos aqui uma coisa clara que diz assim, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, exatamente assim para você evoluir. A evolução ela depende de uma tomada de consciência das pessoas. Elas têm que tomar consciência do seu processo evolutivo. Não tem uma sala de aula montada onde você chega, agora vai ter aula. Eu vou aprender essa matéria e daqui a pouco eu volto para casa. Não. A vida inteira é essa aula. Você aprende o tempo inteiro nas diversas situações que acontecem. A gente está sempre passando por experiências que nos auxiliam no processo evolutivo. E esse processo todo para evoluir, ele é orientado. Ele tem uma orientação que às vezes ela é mais clara, às vezes ela não é clara. Ela é subjetiva, depende de você estar atento para a sua consciência, para aquilo que se passa no seu íntimo. Isso a gente vai estar ao longo de vários vídeos, não só aqui, mas traçando um paralelo entre o nosso processo evolutivo de aprendizado com aquilo que é uma aula, uma sala de aula. Assim fica mais fácil da gente entender o que está acontecendo, como é que se dá a evolução no nosso planeta. O entendimento desse processo evolutivo fica claro quando a gente olha para os chakras. Não só olhar, mas aprender a trabalhá-los. Os chakras nós temos um sistema energético que é constituído por bilhões ou trilhões de pontos de energia, que são minúsculos chakras. Existem aqueles maiores, os principais ou magnos, chakras de diversos tamanhos, de diversas funções, ou seja, centros, portais energéticos, que fazem troca energética, cada um de um tamanho diferente, de uma função um pouco diferente. Igual o nosso corpo, tem células, tem tecidos, tem órgãos, com funções diferentes, mas todos fazem parte do nosso corpo, são pedacinhos que vão constituir esse todo. O nosso corpo energético é da mesma maneira, constituído por vários pedacinhos com diferentes funções. Bom, os chakras magnos, ou principais, a questão da nomenclatura dentro da parte sutil é uma coisa bastante complicada, porque não existe uma normatização como existe na ciência. Cada um faz do jeito que quer fazer, usa os termos que quer usar. Então nós vamos
tentar aqui colocar de uma maneira simples, cada um traduza para o jeito que quiser, em termos das suas nomenclaturas, dos seus aprendizados. Importante em todo esse processo é que a gente comece a sair da teoria e entrar na prática, que é vivenciar, sentir a energia, sentir o chakra, ver os chakras. Então a gente sai aí de uma série de eu sigo essa linha, meu mestre falou que é assim, eu aprendi assim, eu acredito nisso, para eu vivencio isso. Essa então é a grande vibração para a qual nós estamos caminhando, aprender a sentir a energia. Bom, os chakras são o quê? Portais energéticos por onde a energia entra e sai do nosso corpo. Esses chakras principais, ou magnos, né, eles estão alinhados, né, na linha média do corpo, segundo a coluna, e nos textos espiritualistas são considerados como os 7 chakras principais, mas não são apenas 7, tem mais de 7 chakras. E aí então acontecem muitas dificuldades de correlação, de nomes desses chakras. Então nós vamos apresentar aqui de modo bem simples o que são os chakras. Mas durante toda essa nossa apresentação, o nosso propósito é ver apenas os aspectos que estão relacionados à evolução da humanidade. Não é ficar descrevendo e dando um curso de chakras, que é uma coisa bastante longa. Os chakras principais, eles têm uma abertura à frente e atrás. Eles se conectam. A abertura da frente normalmente é maior, mais importante do que a abertura de trás, mais significativa. Mas todas as duas precisam ser trabalhadas e elas têm funções diferentes. O que está atrás e o que está na frente. Os chakras são, embaixo, o primeiro chakra, que é o básico. Os chakras podem ter mais de uma cor, eles normalmente têm mais de uma cor, e a gente está pondo aí a cor predominante, no nível mais básico, que é o nível da primeira camada, do corpo energético. Então o chakra básico, que está lá no períneo, ele se conecta a partir de um canal vertical com o chakra coronário. É o único que usa então um canal vertical para se conectar. Os outros chakras vão se conectar abertura da frente e de trás por um canal horizontal. Então o segundo é o chakra laranja, que é o chakra sexual, na região do púbis. Depois o chakra umbilical, amarelo, na região do umbigo. O chakra na boca do estômago, que na pontinha do externo, que nós chamamos aqui de plexo solar. Essa questão da nomenclatura, então nós já falamos, é algo complicado, tem alguns que falam que o plexo solar é no umbigo, outros na boca do estômago. Nós não vamos entrar aqui nessa questão. Plexo solar não é um termo anatômico. O termo anatômico seria plexo celíaco, mesentérico. Se os esoteristas usassem isso, não teria confusão, porque o plexo celíaco é na boca do estômago, o mesentérico é no umbigo, aí ponto final, não tem discussão. Em qualquer parte do mundo, os médicos falam dessa forma. Agora o pessoal da linha esotérica tem essa confusão. Cada um dá um nome, cada um diz uma coisa diferente. Então, aquilo que se chama também de terceiro chakra, uns falam que é o do umbigo, outros falam que é o do plexo solar. Para a gente não vai fazer diferença. Nós colocamos os dois aí como se fossem apenas um. Depois vem o chakra cardíaco, que está na altura do coração, que é o verde. O chakra laríngeo, azul, na base do pescoço. O chakra frontal, na testa, de cor violeta, de cor azul escuro, azul índigo. E o chakra coronário, que é o violeta ou lilás, que fica no topo da cabeça, que é o que faz a conexão com o chakra base. No processo evolutivo, a energia vai subindo a partir dos chakras, vai ativando os chakras de modo sequencial. E isso vai despertando diferentes estados de consciência, que vai do material, que é o chakra básico, até o energético, sutil ou espiritual, que é o chakra coronário. Então, os chakras estão mostrando uma consciência, uma elevação da consciência da matéria até o plano sutil. Uma evolução harmonizada, equilibrada, ela vai se dar
seguindo a ordem de baixo para cima, né? Exatamente como numa escola. Primeiro você tem a matéria, né, o nível 1, depois você vai para o nível 2, para o nível 3, né? Por exemplo, você tem cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, né? E física 1, física 2, física 3. Você tem que ir fazendo naquela ordem. Se você não faz naquela ordem, se você não segue os pré-requisitos, gera-se uma confusão danada, né, no aprendizado. Então, a evolução, quando o ser humano segue o processo evolutivo, né, ele vai evoluir de modo harmonioso. Então, ele vai passar por essas 3 grandes etapas. Né? São 7 etapas, né, seriam 7 chakras, mas que pode ser resumido em 3, que são os 3 grupos: os chakras inferiores, o chakra de transição e os chakras superiores. Os chakras inferiores estão ligados, que é o da boca do estômago para baixo, que é o amarelo, laranja e o vermelho. Eles estão ligados com a construção da individualidade, da noção de eu. O chakra de transição cardíaco está ligado com o social. Eu estou interagindo com a sociedade, vivendo harmoniosamente com a sociedade. E os chakras superiores estão a interação já com o plano sutil. E, então eu já estou com uma outra percepção mais sutil, né, do universo, não só o relacionamento material e social, né, que é o que as pessoas hoje em dia praticam, mas uma percepção de que existe uma série de outras dimensões, que existe energia, existem planos e planos energéticos de diferentes densidades e que a gente está interagindo e vivenciando esses planos o tempo inteiro. Então a consciência, o processo evolutivo, a gente vai ganhando consciência cada vez mais desses níveis. Não é teoria, é vivência. Consciência é estar ali presente, vivenciando, participando daquilo. Os chakras inferiores, eles estão relacionados à construção da minha individualidade, né? Lembrando que esse termo inferior e superior é apenas uma posição em relação ao que está em cima e o que está embaixo. Nós temos que tirar essa ideia de que uma coisa é melhor e mais importante do que a outra. Quando você fica achando que esses chakras inferiores não têm finalidade, que eles não são importantes e começa a priorizar somente os superiores, você gera uma distorção. Você pula para lá tentando abrir os chakras superiores e larga os de baixo, tudo desarmonizados, né? Uma identidade desarmonizada, aí abre os chakras superiores, abre a clarividência, a paranormalidade, de uma maneira toda distorcida, né? Que acaba gerando muito mais problemas para a pessoa do que benefícios. É a mesma coisa de uma escola você querer pular para uma matéria lá da frente sem ter feito as matérias básicas, né? Bagunça o currículo todo e depois você tem uma dificuldade enorme para completar os seus estudos, né? Tem que voltar lá atrás para fazer as coisas básicas que você não fez e que são fundamentais. Então, os chakras básicos, vem lá, os chakras inferiores. O chakra básico, que está relacionado à matéria, ao corpo, à construção do corpo, à sobrevivência. Então, ele fala de manter o meu corpo vivo. O segundo chakra é o chakra do prazer, o chakra da sexualidade, que está relacionado à sobrevivência da espécie, de manter a espécie viva. O terceiro chakra é o chakra, ou terceiro e quarto, são os chakras umbilical e plexo solar, boca do estômago. Eles estão ligados à preservação da individualidade, à construção de uma individualidade, da minha identidade, do quem que eu sou, né? E da minha posição dentro do meio social, né? As minhas noções de limite, de respeito ao outro. Então é um chakra que está ligado ao poder, ao controle. Nós não vamos conversar sobre esses assuntos, isso é para, né, palestras específicas sobre esses temas. Então, nesses 3 níveis, né, do matéria, prazer ou sexo e identidade, nós estamos aqui construindo o meu eu. A minha noção está toda no corpo, na matéria,
né, na minha individualidade, né, eu ainda estou centrado em mim. Né? Isso não é bom nem ruim, eu apenas preciso construir uma noção harmonizada de quem eu sou, né? De um relacionamento harmonioso com o meu corpo, com a minha sexualidade, com as minhas características de personalidade. Então, é aqui onde nós vamos ter uma pessoa harmonizada, equilibrada, pronta para ter uma interação social harmoniosa. Se eu não estou com esses níveis bem equilibrados e desenvolvidos dos chakras inferiores, eu não consigo ter um relacionamento social harmonioso. No nível de transição, o chakra de transição, que é o chakra cardíaco, nós estamos no nível do social, né, da abertura para o social, da interação harmoniosa com a sociedade, que é amor, partilha, solidariedade, fraternidade, que é quando eu aprendo a me relacionar e a vivenciar harmoniosamente com as outras pessoas, né? Quando isso é algo natural, espontâneo, né? E então, para que eu tenha isso, eu vou estar com aquela minha identidade já toda bem harmonizada, bem equilibrada, para que eu consiga então começar a romper esses laços de isolamento, né, que marcam a identidade. A identidade, a princípio, é aquela coisa toda fechada na matéria, e aqui eu começo então a entender que eu tenho que interagir com outras pessoas de forma harmonizada para que a gente consiga ter um mundo de harmonia, um mundo harmonioso. Os chakras superiores, que é do laríngeo para cima, eles estão ligados ao plano sutil, né, ao nível da mente sutil e o plano sutil. O primeiro nível é o chakra laríngeo, que é o chakra que está ligado com a energia, com o controle e percepção energética, né? Relembrando que os chakras têm outras funções, né? A gente fala de chakra laríngeo, todo mundo dialoga, pensa em expressão, em fala. Isso é um dos aspectos, tá? E aqui nós estamos então entrando na questão evolutiva, ressaltando os aspectos importantes na evolução. Então esse é o chakra onde eu começo a ter domínio da energia. E a primeira coisa para entrar no plano sutil é o domínio energético. Sem domínio energético, você faz mau uso você não consegue controlar as suas habilidades psíquicas. Então, se você tem clarividência, né, você consegue controlar ela a partir do domínio energético. Se você é daquelas pessoas que chegam nos lugares e começam a sentir um monte de coisas ruins, né, como que você controla isso? Como que você evita isso? Controle energético. Quando você aprende a dominar a sua energia, você aprende a dominar isso tudo, porque isso aí nada mais é do que interação energética. Eu tenho uma interação energética boa, estou com o meu corpo energético aberto, e eu chego num lugar e capto as energias do lugar, e aí às vezes me sinto bem, às vezes me sinto mal. Aprende a dominar a energia, aprende a controlar a mente, e você vai se sentir bem em qualquer lugar que esteja, né? Você fecha sua energia, você joga a energia para fora. Então, o princípio então agora nesse chakra laríngeo, é o controle energético. Uma vez feito o controle energético, a gente passa para o desenvolvimento de outros aspectos psíquicos mais sutis, como a onisciência, que é a capacidade de perceber, de aprender as coisas sem ter que ficar raciocinando e debruçando em livros, né? A mente capta a informação presente no universo a partir do plano sutil. É onde está a clarividência e outras percepções sutis também. E o último chakra, o coronário, que está no topo da cabeça, que se abre para o alto, é onde se dá a consciência cósmica ou a experiência de êxtase espiritual, onde a consciência se liga com o todo, com o universo inteiro. Tem essa percepção, essa sensação de estar conectado a tudo. Então, fazendo uma recapitulação, nós fomos do chakra básico até o chakra coronário, nós estamos passando de um plano denso para um plano sutil, né? E a consciência está saindo do individual para o social
né? O individual até o umbigo, até o plexo solar, depois para o social, que é o cardíaco, e depois ela vai abrindo para os planos sutis, que são os chakras do pescoço para cima. Então nós vamos ampliando a nossa consciência para que a gente consiga viver, interagir harmoniosamente e participar de todas essas dimensões. Dentro do processo evolutivo, tem aquelas coisas que eu já sei e aquelas que eu preciso aprender. As que eu já sei é a base para que eu possa aprender outras coisas além. Numa escola, você tem o professor dando a matéria, então ele está dando algo além, ele está numa vibração, além da sua vibração, ele está passando algo que está acima, e tem aquilo que eu já sei, né, e estou aprendendo mais, então eu estou fazendo o quê? Um esforço evolutivo para aprender aquilo que está sendo passado e ascender para um nível maior. Então você tem dentro do sistema de chakras uma energia que sobe, que é a energia, né, de ascensão, de evolução, que é aquilo que eu já aprendi, né, e estou agora tentando passar para um nível superior. E tem aquela energia que desce, né, dos chakras, que vem de cima para baixo, que é a orientação que eu preciso receber, né, a vibração que eu preciso acolher para que eu tenha um salto para cima. Né? Então vamos ver isso na história da humanidade, como que isso se deu. Vamos considerar aqui agora os exemplos que são mais conhecidos dentro da sociedade ocidental. Vamos voltar lá na época de Moisés, há mais de 3.000 anos atrás, onde o que estava sendo feito naquela época? Moisés estava trazendo para as pessoas o quê? Para aquelas pessoas que ele orientava. Ele estava trazendo uma vibração acima da vibração que as pessoas tinham. A vibração daquelas pessoas era de matéria e prazer. Elas estavam vivenciando. A vida delas era o primeiro e o segundo chakra, era o que regia a vida daquelas coisas, era o que elas vivenciavam no seu dia a dia. Né? Sobrevivência do corpo e da espécie. Né? Comer e fazer sexo, basicamente. E aí Moisés começa a puxar essas pessoas para um nível acima. Ele está entrando, né? Essas pessoas estavam na vibração do primeiro e segundo chakra, Moisés entra com a vibração do terceiro, né? O chakra amarelo, o boca do estômago ou o umbigo, que é a construção da identidade. Então ele leva o quê? Um monte de regras para aquelas pessoas. Não pode matar, não pode roubar, não pode desejar o que não é seu. Né? Ele está tentando construir noções de respeito, de limite, construir noção do que é uma individualidade, do que é moral, do que é ética. Ele está construindo essa noção de eu daquelas pessoas, porque até então a noção de eu delas era matéria e prazer. Então a noção de eu começa a ampliar, porque o eu se interage com os outros. Então eu tenho que aprender então estar com esse meu eu bem estruturado, com respeito ao outro. Não estamos falando aqui de amor, nós estamos falando aqui de respeito, de limite, de definição de espaço. Né? Então é a construção de uma individualidade, de saber usar o poder. Né? Então esse foi o ensinamento de Moisés, que é um ensinamento, então, uma vibração que estava acima da vibração que as pessoas tinham. Então a humanidade está numa vibração, naquela época, primeiro e segundo chakra, e vem uma vibração superior puxando as pessoas para o chakra de cima. Então você vivencia uma vibração e vai aprendendo uma outra vibração. Uma vez que essa vibração foi aprendida, a gente pula para outro nível. No próximo nível, as pessoas então já estruturaram, já estão com essa noção de individualidade, né, já estruturada, e elas começam então a receber um outro ensinamento, que é o ensinamento de amor, de partilha, de fraternidade, de compaixão, que é a vibração do quarto chakra. Então a gente usa o exemplo de Jesus, né, dentro então, dessa sequência que a gente estava falando, Moisés, depois Jesus. Não é só ele, né? Então a gente tem inúmeros, no Oriente você tem Buda, você tiveram vários outros líderes dirigentes, como Gandhi,
né, e outras pessoas falando, né, nessa mesma linguagem. Então, nós estamos agora, né, já com uma civilização um pouco mais desenvolvida, né, que já está com noções de ética, de respeito, né, muito mais elaboradas, né. Para quem conhece o cristianismo, né, a história bíblica, vai ver lá que eles naquela época tinham muita rigidez, né, em termos de seguir os ensinamentos, né, da cultura judaica. Então, está mostrando ali que aquelas pessoas já estavam com um certo desenvolvimento de ética, de moral, de respeito, de limite, né? E aí vem então essa outra vibração para ser aprendida. Então, nós estamos aqui desde aquela época até hoje vivendo o aprendizado dessa vibração de amor, de partilha. Essa vibração precisa estar consolidada, aprendida, para que a gente dê um salto para uma nova era. A humanidade tem que estar com isso já consolidado para ela poder passar para essa outra etapa. Então, para que a gente passe agora para essa outra etapa, que é o mundo de regeneração, ou era de aquário, ou idade do ouro, né, vários nomes que se dão para isso, para que a gente vá para esse outro nível, que é um nível mais evoluído, então nós temos que já ter consolidado esse outro nível. A gente tem que fechar esse ano, é como numa escola. Chegou no final do ano, aprendeu, concluiu o ano, próximo ano, nova matéria, novos professores, mas aquilo que a gente aprendeu tem que estar aprendido porque ele é base para o ano seguinte. Se eu não sei fazer as 4 operações, como é que eu vou querer passar para o ano seguinte, começar a aprender a fazer, né, equações e outros cálculos mais complicados se eu ainda não sei as 4 operações, né? Como que eu vou querer, né, escrever, fazer um texto, né, fazer uma dissertação se eu ainda não sei, né, as letras? Então eu primeiro tenho que aprender as letras, aprender as sílabas, depois as palavras, né, e aí vai, né, progressivamente até você conseguir ter um desenvolvimento pleno, né, da literatura. Tá? Então o nosso desenvolvimento da consciência é a mesma coisa. Primeiro eu construo a identidade, respeito, limite. Depois eu construo o amor, partilha, aprendo realmente a como conviver em harmonia com as pessoas. E para que então eu entre no outro nível do plano sutil, onde eu começo a interagir com o plano sutil, a ter percepção do plano sutil e a vivenciar o plano sutil. Então, no momento, para onde nós vamos agora? Nós vamos para um mundo onde as pessoas praticam amor, praticam solidariedade, fraternidade. Isso aí já tem que estar aprendido. Se não aprendeu, é bomba, tem que repetir, né? Na escola evolutiva não é como na escola brasileira, onde os alunos estão passando sem saber nada, né? Algo horroroso, né? Você está na escola é para aprender, aí passa sem aprender e depois vira aquele profissional de meia tigela, né? Que não sabe nada, né? Aí vai lá, faz uma cirurgia, o médico faz o trem todo errado com você e vai reclamar por quê? Como você reclama? Numa sociedade onde se passa os alunos sem que eles aprendam, eles vão formar engenheiro que não sabe fazer cálculo, né, construção que cai, né, médico que não sabe fazer cirurgia, e vai por aí afora, né, profissionais de péssima qualidade. Eles só vão ser bons profissionais se eles tiverem aprendido realmente, ido na escola realmente para aprender. Então nós estamos aqui nesse plano, na Terra, para aprender, para evoluir. Nós não estamos aqui para ficar só em recreio, diversão. Nós estamos aqui para evoluir. A gente precisa olhar para dentro da gente, para rever os nossos valores, rever o nosso estado de consciência e procurar desenvolver cada vez mais estados mais avançados de consciência, né? O trabalho energético, então, é o princípio da nova era, é o princípio do mundo de regeneração, aprender a controlar a energia. Nós vamos estar vivenciando o amor e aprendendo a lidar com a energia, aprendendo a manipular, concentrar a energia. Então, quando você entra no plano energético, os seus limites vão se abrindo. Quanto mais sutil, menos rígidos são os limites. É como passar da matéria sólida para a matéria gasosa, né? Os gases se misturam, né, com grande facilidade, mais do que a água.
e muito mais do que os sólidos. Então nós estamos entrando agora num nível onde você, se você não sabe o que é vivenciar amor, partilha, solidariedade, o que é ter um sentimento realmente harmonizado, você vai começar a espalhar uma porcaria energética para todo lado. E aí você começa a interferir drasticamente nas outras pessoas, né, com uma energia, umas sensações e vibrações muito ruins que as pessoas captam. Essa é a questão do plano energético. As pessoas têm que estar com uma vibração boa para que comece o trabalho energético. Então hoje a humanidade tem pouca percepção energética, poucas pessoas têm, as pessoas que têm se deparam com muita vibração ruim, está sempre captando energia ruim, né? Faz parte do processo, né, dessas pessoas. Elas precisam aprender a lidar com a energia para conseguir viver nesse mundo. E o que vai se passar então tem que ter uma limpeza, tem que ter uma faxina daquelas pessoas que não têm consciência ainda, né, que ainda estão com sua vibração muito ruim. Né? O que é isso? Elas têm que tomar bomba e repetir para aprender. Como numa escola normal, elas têm que aprender que para se viver harmoniosamente, né, numa sociedade mais evoluída, com alta tecnologia, tem que ter uma vibração boa. Não pode ter uma vibração baixa como está a humanidade nesse momento. Então, hoje nós estamos no momento de parar para refletir, né, sobre os nossos valores, porque isso é o que vai sobreviver, né, nesse momento. Né? São valores bem elaborados, né, de amor, de partilha, de compaixão, né, para que a gente então comece, né, realmente a um trabalho energético bem sólido, bem consolidado.